Olá, meu nome é Jonathan e eu sou estudante do curso de Engenharia Sanitária Ambiental da UFSC. E agora eu vou apresentar um trabalho da disciplina de Controle de Poluição Atmosférica, ministrada pelo professor Leonardo Roinaski. Bem, de que consistiu o projeto, né, esse trabalho? Era formado um local e um tipo de indústria que seria instalada ali, e com base nisso a gente deveria fazer o inventário das emissões de poluentes atmosféricos dessa indústria, junto com uma modelagem da dispersão desses poluentes, né? No meu caso, foi uma termoelétrica movida a gás, localizado no município de Itajaí, né? Nessas seguintes coordenadas. E também a área de estudo, né, a ser analisada era uma área ao entorno de 2.500 km². Bem, esses foram os dados iniciais fornecidos, né? A atividade dessa termoelétrica a gás, que seria a quantidade de gás queimado, metros cúbicos de gás queimado por dia. Também foi fornecidas as emissões de duas indústrias perto dessa localização e emissões veiculares, né, dentro dessa área de estudo. Também foi fornecido as temperaturas de saída, velocidade e diâmetro das chaminés. A altura da chaminé, no caso, seria definida mais tarde por mim, né, uma melhor altura para esse projeto. Bem, e para esse cálculo, para fazer o inventário dessas emissões, primeiro temos que descobrir o fator de emissão de cada poluente com base nessa atividade, né, que é a queima do gás. E com isso peguei os dados na US EPA, né, dos Estados Unidos, e que dá as informações de quanto poluente é emitido de acordo com a atividade. Aqui tem vários dados no caso, os óxidos de nitrogênio. Eu peguei, como não era especificado isso, eu peguei o pior caso, né, que seria 280. Também foi pego o monóxido de carbono, que foi 84. E também o dióxido de carbono, o óxido de enxofre e o material particulado total. Esse é o cálculo, né, que foi feito para descobrir a emissão dos poluentes, em que A seria a atividade que já foi fornecida à indústria, né, quanto de gás é queimado, e o fator de emissão, que é esse dado que foi mostrado agora há pouco, né. Mas antes de fazer essa equação, precisamos fazer a conversão, né, porque os nossos amigos norte-americanos não colaboram muito com o mundo quando o assunto é unidade. Então foi essa conversão que foi feita, né, para transformar em libras por standard cubic feet para quilos por dia, né. Bem, esses foram resultados que foram emitidos, né, em quilograma por hora e em grama por segundo desses seguintes poluentes. Aqui temos os bons e velhos gráficos de pizza, para podermos comparar com as outras indústrias e com as emissões veiculares. Podemos ver que a emissão de material particulado e dióxido de enxofre para a termoelétrica foi bem, digamos, muito menor do que as outras indústrias, né? Um valor bem significante assim, enquanto o dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono já foi um valor bem mais alto. Isso se dá pelo tipo de combustível utilizado, né? O gás natural tem muito pouco material particulado e enxofre, no caso, mas já emite bastante óxido de nitrogênio e monóxido de carbono. Enquanto o CO2, a termoelétrica emitiu mais de 90% em comparação, né, com todos os veículos dessa região. Aí também foi feito, por meio do programa iScreen, a concentração desses poluentes ao longo de uma distância do ponto que é emitido esses poluentes, né, no caso da chaminé. Esses foram os dados utilizados, né, para rodar esse programa. E aqui temos os resultados.
O primeiro aqui é as partículas totais em suspensão, né, que seria o material particulado total, em que todos os pontos o resultado ficou abaixo do padrão exigido pelo CONAMA, né, 491, para o padrão final de 24 horas. Mesmo para uma chaminé de 10 metros, que é uma chaminé bem baixa, considerando termoelétrica já. Aqui o monóxido de carbono, também todos os pontos abaixo do padrão exigido, né? O padrão final de 8 horas, para uma chaminé de 10 metros. Aqui o óxido de enxofre, mesma situação, todos os pontos atendeu o padrão, né? O padrão final para 24 horas. Mas já o óxido de nitrogênio, em que houve um aumento em relação ao padrão exigido, e na maior parte dos pontos, um aumento bem expressivo, mais que o dobro do padrão, e mesmo com uma chaminé de 200 metros, muito maior do que a dos poluentes anteriores, né? Para o padrão final de 1 hora. Isso mostra que há um problema, né? E que vai ser necessário um tratamento desse óxido de nitrogênio no futuro. Bem, agora a outra parte do trabalho seria a modelagem. Ela foi feita pelo programa AirMod, mas os programas de entrada para esse programa foram obtidos pela plataforma EasyAirMod do professor Leonardo. Bem, aqui temos um diagrama que mostra quais dados utilizados, como foram obtidos os dados de entrada para esse AirMod, né? A modelagem foi feita para o período 2019, o ano completo, né? E para rodar esse programa, primeiro, foi utilizado os dados meteorológicos, dados de sondagem e as propriedades da superfície onde seria instalada essa termoelétrica, né? E esses dados foram inseridos no EasyAirMed, que era dessa plataforma do professor Leonardo. Os dados de sensoramento da região foi utilizado no EasyAirMap. E output dessas duas ferramentas, mais com os dados de emissão iniciais, foram utilizados como os dados de entrada para o AirMod. O AirMod foi rodado, né? Mas antes disso, temos as fontes dos dados que usamos de entrada. No caso, os dados meteorológicos foram utilizados do CPTEC, os dados de sondagem do NOAA SRL, os dados de sensoramento do US Geological Survey e os dados de superfície, né? Foi feita uma média dos valores de albedo, da proporção de Bowen e da rugosidade da superfície do local, né? E como indicado pelo professor, foi feito foi dividido em 4 quadrantes, né, a área de estudo. E de acordo com esses quadrantes, foi feita uma média do albedo, do Bowen e da rugosidade, né, de acordo com o uso da terra desse local. Se é área urbana, de mata, se é uma área, etc. E os primeiros valores, como pode ser visto aqui nessa seta, foram da época do verão, né? Depois outono, inverno e primavera. Bem, o AirMod foi rodado e, após a conclusão dele, os dados de saída foram inseridos em um programa de Python, e com isso foi possível obter uma planilha que quantas vezes o padrão de qualidade do ar foi violado em cada ponto, né? E com esse dado do Python e outros dados do output do AirMod, foram inseridos no programa QGIS, e com ele foi feita a modelagem de dispersão, né? A pluma de dispersão. E aqui temos a primeira, que é a pluma de dispersão do monóxido de carbono. Podemos ver que em todos os pontos o padrão exigido pelo CONAMA foi feito, né? O padrão de CO, padrão final de CO para 8 horas. Ficando um valor um valor bem bom, né? Porque ficou bem abaixo da metade do máximo exigido, né? Então, quanto a isso, não tem nenhum problema. Já para o partículas totais em suspensão,
houve violações do padrão, né? Cada ponto vermelho seria a violação desse padrão. E aqui na segunda modelagem temos a quantidade de vezes que esse padrão foi violado, né? Quanto mais vermelho, mais vezes ele foi violado. E isso se dá principalmente pela indústria 6, que emite uma quantidade muito grande de material particulado, né? Agora para o óxido de enxofre, também temos a violação do padrão, né? Principalmente pelas indústrias 6 e 5. No caso, a termoelétrica não violou tanto, mas esses pontos vermelhos aqui, como chama a expressão de termoelétrica, indica que provavelmente foram violados, né, por causa dela. E aqui temos para o óxido de nitrogênio, né, que seria provavelmente o pior caso, indicado pela primeira parte do trabalho, né, em que foi violado em vários pontos. Então, aqui a responsável pela essa violação foi, no caso, a termoelétrica, como pode ser visto nessa modelagem, e foi muito violado, no caso, chegando até 22 mil microgramas por metro cúbico de óxido de nitrogênio, né? Muito acima do padrão. Então, seria necessário um tratamento nesses gases para que não aconteça isso. E no caso, o tratamento escolhido foi a redução catalítica seletiva, o SCR, que segundo o Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, né, para uma termoelétrica, ela é capaz de reduzir até 90% as emissões de óxido de nitrogênio. E também a chaminé foi fixada, porque essas modelagens que eu apresentei até agora foram feitas com base na primeira parte da dispersão, né, pelo ice cream. Todos os poluentes estavam para uma chaminé de 10 metros, apenas o NOx que estava para uma de 200 metros. E como no projeto final a chaminé obviamente só vai ter uma altura e todos os poluentes serão emitidos por ela, né? Aí no caso eu fixei ela em 100 metros, que seria uma ajuda para diminuir os impactos causados nos primeiros poluentes. E o SCR já compensaria essa diminuição de altura em relação ao NOx, né? Aqui temos os resultados, né, para aumento da chaminé. O monóxido de carbono, que já estava um valor aceitável, reduziu bem mais, é um bom resultado. Já para as partículas totais na suspensão, praticamente não houve alteração, porque o principal poluente é a indústria 6, né? A termoelétrica emite bem pouco material particulado, então não houve muita alteração. O óxido de enxofre é a mesma coisa, praticamente não houve nenhuma alteração com esse aumento da chaminé, né? Mas já o óxido de nitrogênio, houve uma redução expressiva da contaminação, já que o principal emissor desse poluente era a termoelétrica, né? Mas ainda é possível ver que nessa área aqui, possivelmente a termoelétrica que está causando essa contaminação e violação do padrão, né? Então, ainda é necessário mais tratamento para resolver esse problema. Então, o tratamento que foi escolhido foi a adição dos queimadores de baixa emissão. Porque no início, quando eu apresentei sobre os fatores de emissão, né, eu escolhi o pior caso. No caso, estaria trocando por um sistema que emite menos quantidade de óxido de nitrogênio, né? E que no caso foi adotada uma redução de 60%, e somado com a 90% anterior do SCS, né, dá uma redução total de 96%. Bem, aqui temos a comparação, né, da redução de 90 com a de 96. Também houve bem pouca redução, como pode ser visto aqui, que tem uns pontos a menos de violação, porém ainda há uma quantidade significativa de violações, né? Como pode ser visto aqui.
Então, temos que tomar medidas drásticas, né? Adicionando mais redução nessa emissão de NOx. Além do SCR e da queimadores de baixa emissão de NOx, também é adicionado a injeção de água na operação, que seria responsável por redução de mais 80%, que todos somados daria 99,2% de redução, né, em relação à emissão inicial. Então, esse aqui é o resultado. Praticamente também não houve melhora na situação, né? Mesmo com 99,2% de redução da emissão. O que nos leva à seguinte conclusão. Como por mais tratamentos que forem aplicados, por mais redução que haja nessa emissão de NOx, o resultado não vai ser satisfatório e ainda a termoelétrica será responsável por emissões, visto que o ar já está com uma quantidade muito elevada de poluentes das indústrias ali naquela região, né? Então, por mínima que seja a emissão causada pela termoelétrica, ainda vai ter algum impacto. Então, as alternativas que eu daria, no caso dessa situação, seriam três. A primeira seria produzir energia elétrica por outros meios, né, que não poluam a atmosfera, se o principal intuito dessa instalação termoelétrica for a geração de energia, né. Poderia instalar alternativas sustentáveis, eólica ou painéis solares, mas implicariam uma maior área de instalação e produziriam menos energia, né? Ou até a instalação de uma usina nuclear, né? Mas não poluiria a atmosfera. Mas boa sorte para quem tentasse conseguir a licença para isso. A segunda alternativa seria chegar a um acordo com esses responsáveis por essas outras indústrias, né? Ou até custear parte do tratamento dessas indústrias, né? Porque de uma maneira ou outra, o tratamento que a termoelétrica precisaria aplicar para tratar e não esses gases, para não haver impacto, já estaria internalizando parte dos custos dos impactos causados pelas outras indústrias, né? Então, e a última alternativa seria instalar a termoelétrica em outro local, né? Em que não haja indústrias poluidoras ali ao entorno, né? E seria isso. Esse foi o trabalho da disciplina de controle de poluição atmosférica. E obrigado pela atenção.